Fala aí pessoal, sou o Renato Pecendo do canal Aqui Se Faz História, começando a nossa segunda temporada, hoje aqui com a colega Jamile Silva, e nós vamos discutir hoje um pouco sobre a questão dos museus e da patrimonialização no ensino de história. Jamile, começa aí se apresentando para o pessoal, fala um pouco sobre a sua pesquisa, do que você trata. Bom, meu nome é Jamile Silva Neto, eu sou graduada em História pela Unirio, mestra em História também pela Unirio e agora doutoranda também pelo programa de pós-graduação em História Social pela Unirio também. Ao longo da graduação e também na minha pesquisa de mestrado e agora também no doutorado, eu busco entender as políticas de preservação, né? Principalmente das primeiras décadas de funcionamento de atuação do órgão de preservação. Eu comecei uma pesquisa de iniciação científica em 2013 com a professora, orientada pela professora Leila Bianchi, lá da Unirio. E essa pesquisa buscava analisar os intelectuais do Conselho Consultivo do SFAM do período de 1938 a 1966. Esse período ele corresponde mais ou menos ao período em que o primeiro diretor do órgão dirigiu o SFAM, né, que é o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi Rodrigo Melo Franco de Andrade. E essa cronologia tem a ver com a primeira reunião, que foi a reunião inaugural, que foi em 1938, o órgão é criado em 1937, mas a primeira reunião acontece em 1938, e a última reunião presidida pelo Rodrigo, que foi em 1966. E aí, o meu objetivo era entender o funcionamento, as práticas, as rotinas desse conselho consultivo. O Conselho Consultivo é como se fosse um órgão deliberativo dentro do SFAM, pouquíssimo estudado, assim, que eu conheça, só tenho o meu trabalho sobre o Conselho Consultivo, porque a minha pesquisa de iniciação científica acaba se transformando na minha monografia, e aí eu pesquiso esses intelectuais, que são muitos, né? São 33 intelectuais que participaram do Conselho durante esses anos, né? E essa cronologia, na verdade, da direção do Rodrigo, do SFAM, é uma cronologia muito utilizada na historiografia sobre preservação, políticas de preservação no Brasil, né? Esse conselho ele é constituído por intelectuais, né? E para eu entender como esse conselho funciona, eu também tenho que entender quem são esses intelectuais que constituem esse conselho, que integram esse conselho e que dão pareceres sobre os bens que seriam tombados ou não. O conselho seria para onde eram enviados os processos de tombamento, né? O processo de tombamento ele meio que tem um caminho dentro do órgão de preservação. Primeiro ele passa pelas instâncias técnicas, né? E depois ele recebeu um parecer técnico, que geralmente era de um arquiteto. E depois ele recebeu um parecer do SFAM, que era geralmente era o parecer do Rodrigo Melo Franco de Andrade. E aí ele tinha um parecer ideológico, digamos assim. Ideológico no sentido de que ele está aliado a uma política de visão de país, de história. Exatamente. Aí é a partir dessas práticas, né, desses pareceres que são embasados em concepções de história, concepções de arte, de arquitetura, que se diz o que é patrimônio no Brasil. Então, e aí, quando eu estudo esses 33 intelectuais, essas biografias que eu tento fazer deles e tal, eu percebo que eles estão em muitas instituições além do Conselho Consultivo do SFAM. E o que me chama muito a atenção é que eles estão no IHGB também, né? E o IHGB era um tema meu de interesse durante a graduação, né? Eu fiz disciplina que falava sobre o IHGB e sempre me chamou a atenção, né? Gostava muito de História do Brasil Império, sempre gostei. E aí eu pensei, nossa, olha só esses intelectuais aqui no IHGB e no SFAM. E aí eu pensei, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei, gente, quais seriam as relações entre o SFAM e o IHGB? Será que essas relações existem? Se elas existem, quais seriam, sabe?
E aí, na verdade, essa pergunta virou a minha pergunta do mestrado, né? Quais seriam as relações entre SFAM e HGB? Que relações seriam essas? Né? O meu mestrado, a pesquisa do mestrado, buscou compreender as relações do Conselho Consultivo do SFAM com o IHGB por meio desses intelectuais que pertenceram a esses dois fóruns concomitantemente, né, ao mesmo tempo. Eles estavam no Conselho e estavam no IHGB. Né? E que intelectuais eram esses? Era 1/3 daqueles intelectuais lá que eu pesquisei lá na minha iniciação científica, na minha monografia. 1/3 seria 11 intelectuais, né? Eles são alguns, né? Vou falar o nome deles para ficar mais claro, né? O Rodrigo Melo Franco de Andrade, Gustavo Barroso, Afonso Arinos, Pedro Calmon, Américo Jacobina, Josué Montelo, Alcindo Sodré, Edgar Roquete Pinto, Gilberto Ferrez, Pedro Calmon, Paulo Santos. Acho que eu falei todos. Dentro desse grupo, esse grupo não era homogêneo, né? Ele era um grupo bastante heterogêneo. Mas, apesar de ele ser um grupo heterogêneo, o que eu percebi, né? E isso eu tentei fazer, eu percebi fazendo na dissertação, capítulo 1, né? Eu faço um estudo assim, um pouquinho mais aprofundado, né, do que foi lá na minha monografia, das biografias desses caras, né? Quem eram eles, né? Onde eles estavam. E eu percebi assim, que eles eram formados, a maior parte deles eram formados em Direito, né? Direito, Medicina, mas principalmente Direito, mas eles não exerciam a profissão e todos eles, sem exceção, tinham interesse pela história, né? Pela escrita da história, se dedicavam a escrever a história e que história era essa, né? Tipo, eles se interessavam por diferentes temáticas da história. Por exemplo, Gilberto Ferrez se interessava pela iconografia, a história da iconografia brasileira. Paulo Santos se interessava pela arquitetura, pela história da arquitetura brasileira, né? Pedro Calmon se interessava pela escrita da história do Brasil e principalmente uma escrita da história do Brasil Império, mas não só essa. E aí, essa é a questão, né? Eu entendi, quando eu me fiz a pergunta como o SFAM se relaciona com o IHGB, eu entendi que eles se relacionavam por meio desses intelectuais. Esses intelectuais que faziam a ponte entre SFAM e IHGB. E essa ponte era feita a partir das concepções de história que eles manejavam nesses dois fóruns que eles pertenciam. Manejavam a partir dos conhecimentos que eles tinham de diversas áreas. É interessante perceber porque o decreto que funda o SFAM é de 37, né? Isso. Não dá para deixar de dissociar com o Estado Novo. Ou seja, a fundação do SFAM está associada a um projeto de nação que surge com Vargas, mas está também associado a uma mudança na visão de história, uma mudança de visão na história do Brasil. Como que isso vai impactar no tombamento dos bens culturais por parte do SFAM? Então, na verdade, não é exatamente o SFAM que vai dizer dessa mudança, né? Isso é uma coisa interessante, né? Quando eu começo a fazer a pesquisa, eu penso assim, cara, o Pedro Calmon, ele está na universidade, o Américo Jacobina está na universidade, e olha o que eles estão escrevendo na revista do IHGB, né? Uma história relacionada a uma história política que visa valorizar grandes acontecimentos, heróis da nação, uma história muito saudosa do Império, né? Uma história positivista, para falar um termo mais comum, mas que todo mundo entende, uma história mais positivista. Uma história mais positivista, mas assim, eu chamo de história política lá na minha dissertação, né? E aí eu penso assim, poxa, mas eles estão na universidade, como assim? Aí isso começou a me inquietar. E aí, o que eu percebi, né, é que os cursos de ciências humanas estavam sendo formados na década de 30, né? O curso de história, ele se forma, né, a partir ali da década de 30, com o nascimento das universidades, com a diversificação dos cursos oferecidos pelas universidades. E essas pessoas que vão lá, que estão ocupando o IHGB e que ocupam a universidade, elas vão meio que transitar entre uma escrita da história política
e uma escrita da história que tentava ali naquele momento se renovar, na década de 30. Por exemplo, a Universidade do Distrito Federal, que é criada em 1935, ela busca, o curso de História que tem nela busca se desvencilhar do IHGB, apesar de reconhecer, até no livro da Marieta Ferreira que ela fala isso. Apesar de reconhecer o papel do IHGB, tenta se distanciar, tenta pensar em novas abordagens, novos temas, e também tenta conciliar ensino com pesquisa, sendo que depois essa universidade vai fechar, né, a Universidade do Distrito Federal vai fechar e vai ser fundada a Universidade do Brasil. E nessa Universidade do Brasil, o IHGB vai ter peso, né? Por exemplo, a cadeira de História do Brasil é ocupada pelo Hélio Viana, que é um sócio do IHGB super reconhecido, né? Então, assim, o IHGB perde um pouco dessa hegemonia na construção na escrita da história, na construção de um conhecimento histórico, mas ao mesmo tempo eu entendo que esses intelectuais entendem que eles precisam ocupar a universidade, porque eles precisam disputar esses espaços de escrita da história, né? E aí, o que acontece? A sua pergunta foi, como o ISFAM sofre essa transição na escrita da história? E essa é a minha pergunta, inclusive, né? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai ver os processos de tombamento, que são uma fonte muito importante para quem estuda a política de preservação nesse momento, nas primeiras décadas de atuação do ISFAM, quando você vai olhar os processos de tombamento, você vê que as concepções de história que aqueles intelectuais que estavam no Conselho Consultivo do ISFAM usavam para tombar os bens, mesmo bens que eram valorizados como de valor artístico, por exemplo, eles precisavam de uma conceitualização histórica. E esses conceitos da história eram muito relacionados a uma história política, né? Porque essa é a questão. Ao mesmo tempo que a história vai se renovando, vai se transformando nas décadas de 30, 40, 50, 60, na universidade, porque ela vai se transformando, o Conselho Consultivo do ISFAM ele continua sendo ocupado por intelectuais que trazem com ele ideias de história muito relacionadas com aquela escrita da história lá do IHGB, do final do século XIX, primeiras décadas do XX, mesmo sofrendo alterações, ainda é uma história muito, muito saudosa do Império. Se a gente olha os artigos produzidos por esses intelectuais que eu estudo na revista do IHGB, nas décadas de 30, 40, 50, a gente vê que eles ainda estão lá valorizando essa história do Império, esses grandes estadistas, esses homens, né, que eram homens que eles valorizavam. A exceção é a Princesa Isabel, tá? E com relação à sua tese, do seu projeto de doutorado atual, qual é o salto que você dá nessas análises? Assim, qual o enfoque que você traz de diferente em relação à dissertação? Então, bom, a minha dissertação, né, foi um bom parto, assim, porque, na verdade, eu sabia o que eu ia fazer no capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 3 é aquele negócio, sei lá. Mas já como não dava pra defender só com 2 capítulos, eu tive que inventar um capítulo 3, né? E aí eu vou falar do meu título, né? Nem tão moderno assim, né? A primeira parte do meu título. Por quê? Porque o ISFAM, né, a instituição tentou construir ao longo da prática, né, e posteriormente ao longo da prática, porque se você vai ver os processos de tombamento, você vê que os intelectuais, os arquitetos principalmente, e mesmo os intelectuais do Conselho Consultivo que não eram arquitetos, valorizavam uma arquitetura moderna, né, mas essa arquitetura moderna tendo o colonial como uma herança, né? Existia o colonial, a valorização do colonial e o salto para o moderno, né? E, inclusive, as pesquisas sobre as primeiras décadas de atuação enfatizam muito isso, né? Que os ISFAM tem uma tradição de preservar o colonial barroco, né? Que está relacionado a um Brasil branco, católico, português, né? E aí, quando eu começo a analisar os processos de tombamento que são relatados pelos conselheiros do Conselho Consultivo, eu começo a ver que, na verdade,
o Conselho Consultivo não é só lugar do moderno, é o lugar do Império também e dessas concepções de história que eram manejadas, que eram legitimadas e difundidas por uma instituição que está super relacionada ao Império, que é o IHGP. Ou seja, eram releituras que justificavam digamos assim, essa relação do Brasil com o Império. Eram leituras que colocavam o Brasil como um desdobramento do Império. Sim, porque na verdade, quando os bens do Império eram tombados, não era porque ele era artisticamente valoroso, tá? Era porque, na verdade, ele era ligado a um grande estadista, ele era ligado a um grande nome. Perpetuava uma visão de mundo que aqueles intelectuais eram saudosos, digamos assim. Sim, porque tinham pessoas ali realmente saudosas do Império. Por exemplo, Pedro Calmon, o Américo Jacobina, o Francisco Marques dos Santos, né? O Alcino do Sodré, que foi diretor do Museu Imperial, né? Então, assim, o Conselho Consultivo foi lugar de pessoas saudosas do Império. O ISFAM não é só o lugar do Brasil colônia, de um Brasil colônia que remete ao moderno, a arquitetura moderna, né? Mas sim também o lugar do Império e o lugar que de alguma forma se valoriza a escrita da história produzida por esse Império, né? Que nasce com o IHGB, né? Lá no Império. Então, nesse sentido, né? E também uma outra coisa, né? Nesse momento que eu pesquiso, né? Nessas primeiras décadas, o que seria uma história moderna? Não seria história política, né? Seria história social, né? Sendo que, quando eu vou lá nos processos de tombamento, né? Eu vejo que, na verdade, não é uma história social que está ali naqueles processos de tombamento, é uma história política. Então, por isso, nem tão moderno assim, né? O terceiro capítulo, né? Que era aquela coisa que ia ser... Eu penso assim, gente, eu coloco assim numa folha todos os bens tombados relativos ao Império durante o período que eu estudei, e aí me chama a atenção o Museu Imperial, né, que na verdade foi tombado não como museu, mas como Palácio Imperial, que é um tombamento de 1938. E aí eu penso, calma aí, eu vou ver esse museu, esse processo aqui do Palácio Imperial, e aí quando eu começo a ver o processo do Palácio Imperial, eu começo a pensar o seguinte, que depois da patrimonialização do palácio, o palácio se torna um museu. E aí eu tento entender como esse palácio se torna um museu. E quando eu tento entender como esse palácio se torna um museu, eu caio numa rede que se forma na cidade de Petrópolis, em torno das comemorações do centenário da cidade de Petrópolis, né? Essas comemorações elas começam a ser discutidas ali em 1937. E aí, qual é a questão? Por que eu caio nisso, né? Porque esses intelectuais que estão no Conselho Consultivo do ISFAM, que estão no IHGB, eles vão compor essa rede lá dos saudosos do Império lá, da cidade de Petrópolis. Aí eu falo, caraca, cara, não acredito que eles estão fazendo isso, né? E aí meio que a minha hipótese, né, assim, e até isso eu deixei na dissertação claro, assim, é que, na verdade, por nesse período, né, a década de 30, 40, ser um período em que o IHGB vai perdendo a hegemonia dele na escrita da história, né, ele busca formar outros espaços legítimos, hegemônicos. Eu, na verdade, entendo que essa rede que se forma na cidade de Petrópolis, ela é uma rede que é composta por esses saudosos do Império mesmo, né? E, na verdade, ela se institui na cidade de Petrópolis a partir dessas instituições e principalmente a partir do Museu Imperial. Então, esse seu terceiro capítulo da dissertação foi o que ajudou você a chegar, então, no seu tema de pesquisa de doutorado, né? Sim. Foi a partir disso, né, que do terceiro capítulo, que eu me perguntei, né, tipo, que memória imperial é essa que está sendo construída ali nas décadas de 30, 40 para a cidade de Petrópolis? Porque, na verdade, não era uma unanimidade, né, que a cidade de Petrópolis era a cidade imperial. Inclusive, era uma discussão lá nas comemorações do centenário. Quando que vai ser a gente vai comemorar
a chegada de Dom Pedro, a construção do palácio, né? Ou a gente vai comemorar a chegada dos alemães, né? Como aniversário da cidade. Então, a construção da memória imperial e qual o papel do SFAM nessa construção da memória imperial. A gente fechar aqui, como que você situaria socialmente o seu projeto atualmente? Como você contextualizaria ele, como você o situa socialmente nesse momento que a gente vive? Então... Melhor, que a gente sobrevive. Que a gente sobrevive, né? Porque, assim, eu acredito, assim, que a importância... Porque eu trouxe ele para o presente, né? Porque, na verdade, a gente sempre parte de uma questão do presente para ir lá para o passado, né? A gente sabe que essa daí é a máxima do historiador. Mas é justamente olhar hoje, né? É o meu olhar de hoje para aquele lugar, para aquela cidade, para aquele museu, que me dá um certo incômodo, né? Me tira um pouquinho assim do eixo e eu fico pensando, quando que isso surgiu? Por que isso surgiu? Como foi que isso aconteceu, sabe? E a gente está num momento, né, que é um momento de memórias que querem vir à tona. Memórias que são memórias de grupos que, historicamente, né, foram relegados da história, relegados de estarem na história, de participarem da história como atores, como agentes. E aí eu fico pensando que essa memória que se valoriza do Império, ela deixa de fora um grupo, né, especificamente, os escravos, a sociedade escravocrata e essa herança escravocrata, né? E o meu objetivo, na verdade, eu acho que esse deve ser o objetivo de todo historiador, né, é transformar a memória em história, né? Bom, pessoal, estamos aqui fechando a primeira entrevista dessa nova temporada do Aqui Se Faz História. Jamile, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Inscreva-se no nosso canal, é gratuito. Gostou? Deixa aqui o seu like. É importante falar que é gratuito. Gostou? Deixa aqui o seu like, compartilhe. A gente se vê na próxima semana. Valeu, gente. Beijo na alma de todo mundo. Muito obrigada.